O Jornal da Justiça discute agora um assunto polêmico, a internação compulsória de dependentes de drogas. Alguns estados adotaram essa medida, que é defendida por uns e criticada por outros. E aqui no estúdio a gente recebe o defensor público, Dr. Carlos André Prachete. Doutor, boa tarde. Boa tarde, Alguns Fred. estados adotaram essa medida, outros não. Não seria o ideal uma lei nacional, federal, para tentar coibir essa ação em todo o país? Nós temos uma lei de 2001, 10.216, lei que regula as pessoas portadoras de transtornos mentais. Inclusive, é com base nessa lei que é possível se cogitar a questão da internação compulsória, porque na lei de entorpecentes, a 11.343, não há aqui possibilidade de fazer internação compulsória ou involuntária. Nessa lei, né, do antimanicomial, ela há a possibilidade, a lei é bem clara que há internação voluntária, involuntária e a compulsória, que é determinada pelo juiz. Como é que a Defensoria Pública aqui do DF vê essa situação de internação compulsória? Olha, Fred, eu sou um defensor do Tribunal do Júri, eu atuo no Tribunal do Júri. Agora, como a questão da droga é uma questão hoje que permeia todas essas questões ligadas ao crime, nós aqui tratamos, né, e enfrentamos essas questões também lá nos nossos processos, né? Nós temos um núcleo, né, especializado de saúde que trata dessas questões. A Defensoria tem até feito pedidos de internação compulsória. Não há aqui uma posição no tocante de que a Defensoria sempre faz os pedidos de internação compulsória, tipo de conclamando para fazer isso. Né? Aqui no Distrito Federal, a situação está sendo monitorada, nós temos aqui nossas cracolândias aqui, vamos dizer assim, mas primeiro temos órgãos aqui da estrutura da administração pública que faz esse atendimento, o CAPS. Né? E é isso que a gente vai mostrar, doutor. Eu vou convidar o senhor para dar uma olhada. A repórter Carolina Chaves foi conhecer como funciona esse centro de atendimento aqui. Dá uma olhada na reportagem. Vamos. No Distrito Federal, existem 6 centros de atenção psicossocial, os CAPs, que atendem dependentes químicos de álcool ou drogas. O tratamento é feito com profissionais capacitados, entre eles psicólogos e assistentes sociais. Atualmente, mais de 600 pessoas são tratadas diariamente pelo programa do governo. A previsão é que em 2015, 46 postos de atendimentos a dependentes estejam funcionando no DF. Héldio, de 30 anos, faz tratamento em um dos centros há 1 ano. Ele tenta se recuperar do vício do álcool e droga que consome desde os 14 anos. Ele está aqui trazido pela família. Tem avaliação, tem médico e não é aquela coisa de rotina, entendeu? Que em clínica eles mandam você só trabalhar e fala que Deus te muda, entendeu? Aqui não, tem acompanhamento médico, tal, não sei o que, para ver se você tem algum problema ou alguma outra coisa. É em um ambiente como este, dentro de um centro de ressocialização aqui no Distrito Federal, que os encontros são realizados. Uma forma de dar esperança para quem tenta se livrar do vício do álcool ou da droga. Casos como o de Héldio chegam diariamente na Defensoria Pública do Distrito Federal, que tem o dever de agir quando a população está em situação de risco. Este defensor público afirma que, na maioria das vezes, a própria família procura por ajuda do Estado. Há anos já atendemos pessoas nessa situação, mas agora estruturamos um centro de atendimento aos usuários e às famílias, principalmente, para que possamos orientá-los, orientação essa jurídica, né? Para que as pessoas consigam acessar da melhor forma possível o serviço de saúde que o SUS oferece. Ainda de acordo com a Defensoria Pública aqui do DF, só no mês passado foram realizados 75 atendimentos de apoio ao usuário de droga. Existem 16 internos compulsórios para tratamento. O governo tem um plano próprio na tentativa de erradicar o problema. Nós temos a linha de cuidado para essa pessoa que começa com a desintoxicação mediante a avaliação feita num CAPS de álcool e drogas. Feita essa avaliação e indicada a desintoxicação, essa pessoa leva de 7 a 14 dias fazendo a desintoxicação e depois a equipe avalia junto com a pessoa, junto com a família, se ela tiver, qual a melhor indicação a partir disso. Doutor, a gente vê aí 6 CAPs aqui no DF. Eles ajudam, mas é um número considerado pequeno ainda, né? É um número pequeno, né? É um número pequeno. Ainda eu acredito insuficiente, porque essa questão vem cada vez mais adquirindo contornos muito graves. Já visto que foi noticiado ontem aqui todos os órgãos de imprensa, aquele caso de um rapaz na Samambaia, que foi acorrentado a pedido, né? Ele pediu para se acorrentar
para que com isso não possa fazer uso de drogas. Nós acreditamos que é um número insuficiente, né? Mas é o que se tem e, de uma certa forma, o que é importante se dizer é que há aqui uma política de Estado com relação a essa questão. O nosso caso no Distrito Federal não é o caso do Rio de Janeiro e de São Paulo ainda. A gente vai falar daqui a pouco do Rio, mas queria saber antes, qual a diferença de internação compulsória e internação involuntária? Involuntária. É justamente, Fred, isso está sendo disciplinado nessa lei antimanicomial. A internação voluntária é aquela que é feita com o consentimento do interessado. A involuntária é aquela que não é feita com seu consentimento, mas a pedido de terceiros, por exemplo, da família. E a internação compulsória é aquela que é determinada por um juiz de direito. Então, involuntária, o interessado não quer, mas a família pede. Essa é involuntária. E a compulsória, aquela somente com o... Doutor, vamos dar uma olhada agora em umas imagens que a gente tem aqui. Elas foram feitas lá no Rio de Janeiro. São imagens tristes, né? A gente vê, eu peço o senhor acompanhar com a gente, uma Cracolândia, bem ali na Avenida Brasil, o principal acesso ao Rio de Janeiro. As pessoas consomem crack à luz do dia, como a gente observa aí, em meio aos carros, correndo risco. A gente vê ali, ó, ali é uma Cracolândia, no subúrbio do Rio, próximo ao complexo de favelas da Maré. Ali as pessoas ficam zumbizando, é um termo que as pessoas usam nas ruas, doutor. É uma situação muito alarmante ver isso na rua, né? Fred, triste. Eu, sinceramente, procuro palavras para definir isso aí. Muito triste isso aí. Que bom que seria que dentro desse quadro de caos, talvez a sociedade brasileira pudesse fazer as reflexões em relação a isso, porque isso não é outra coisa senão um acúmulo de anos e anos de abandono da saúde pública nesse país. Né? E aí, por isso a medida da internação compulsória é tão polêmica, porque ela não é aceita, né, tanto pela comunidade jurídica e principalmente por especialistas. Não é aceita. Por quê? Justamente por isso, né, porque há um sentimento de que isso aí é uma medida muito mais higienista. Vamos limpar o centro da cidade, ainda que, na verdade, é um quadro deprimente de se ver aquilo ali, mas... Na verdade, nós temos uma certa cautela e enxergando que há casos realmente que tem que se fazer alguma coisa. Doutor, vamos ver agora outras imagens feitas, essa semana, também lá no Rio de Janeiro, aí sim de uma grande operação realizada nessa Cracolândia. Veja só, doutor, essa operação foi realizada pela Polícia Militar, contou também com a Prefeitura e agentes da Guarda Municipal. A gente vê aí, ó, que as pessoas são recolhidas sem o consentimento delas. Algumas até usaram a força. 90 pessoas foram levadas para centros de atendimento. Dessas 90, 30 não queriam ter ido, e a gente vê aí, ó, que acabou sendo usada a força, né, para que essas pessoas tenham sido levadas para esses centros. Isso é comum, doutor? Isso pode? Olha, Fred, como você bem falou aqui, são imagens muito duras a gente ficar vendo isso aqui. Eu digo que isso aqui deve ser visto com muito cuidado e deve ser acompanhado isso aí. O Ministério Público, a Defensoria Pública do Rio de Janeiro deve acompanhar essas operações, porque, como se diz aqui, se essas internações estão sendo involuntárias, contra a vontade dessas pessoas, a família deve aqui manifestar. Geralmente são pessoas aqui em completa situação de abandono. Essas pessoas que estão aí. Então, aí são situações, quando não se encaixa na internação involuntária, seria internação compulsória. Aí é decisão judicial. Então, por isso é que eu não tenho aqui informações precisas sobre como é que estão sendo feitas essas operações no Rio de Janeiro. A princípio, isso aí agrada um certo público, né, um certo segmento social que gosta de ver isso aqui, mas estamos aqui dentro de uma ordem jurídica, dentro do Estado Democrático de Direito, e as instituições jurídicas devem acompanhar isso aí com muita atenção. Doutor, para a gente encerrar a nossa entrevista, uma resposta rápida. Já é uma epidemia o crack no Brasil? Eu acredito que sim. Álcool e drogas, eu digo, eu sou defensor do Tribunal do Júri há 10 anos aqui, e é raro, Fred, um julgamento que eu participo no júri, onde os fatores determinantes que eclodiram a prática do ilícito penal não sejam motivados ou por álcool ou por drogas. Eu acho que nós temos um quadro já de epidemia. Infelizmente, né, doutor? Obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Uma ótima tarde. Para mim é um grande prazer aqui estar com vocês. Obrigado.